Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui é o professor Ícaro, certo? Na aula passada a gente viu sobre os recursos limitados, né? E a questão da escalabilidade, certo? Vamos ao que interessa realmente na aula de hoje, né? Que são as principais ameaças, né? Que a gente tem aí sobre a questão da segurança em IoT, certo? A gente vai ver de forma bem superficial, né? Para que vocês entendam que que isso é possível, isso existe, né? Vocês podem estar vendo aí na nossa tela, né? Os tópicos que a gente vai estar trabalhando hoje, né, que é os botnets, né, ataques de DDoS, né, que são os mais comuns aí entre esses itens aí, né, roubo de dados que a gente sabe que hoje em dia, né, é bastante comum, embora não era para ser comum, certo? A gente sabe muito bem disso, né? Acesso não autorizado, certo? Isso é uma das principais ameaças que a gente tem também, né? Aquele lance do que o pessoal costuma tem um Wi-Fi aqui gratuito, né? Então eu vou entrar aqui nessa rede aqui para poder usufruir da internet, né? Então acaba que isso é uma falha de segurança, também usando ali os conceitos também de engenharia social, certo? Que nessa engenharia social, né, a gente sabe muito bem, né, que as nossas ações acabam que levando algumas opções errôneas, né? A questão sobre também a espionagem, a gente vai ver na aula de hoje, certo? E a manipulação de firmware, certo? Então, galera, as botnets, né, e DDoS, certamente, né, ele cria nesse mundo aí de IoT, certo? Meio que a gente pode falar que, basicamente, né, ele vai explorar ali coisas mais básicas, né? Inclusive até mesmo o uso de screen logger, né? Keylogger também, né? A gente consegue ter esse tipo de malware, para ser mais exato, né? Para que tá atuando na nossa máquina, certo? Então você tem um servidor XYZ, tá rodando uma aplicação IoT, e aí um dispositivo entra, né, na rede e começa a jogar vários pacotes de dados, né, para deixar a sua aplicação bem pesada e aí você perder a conexão, enfim, certo? Isso acaba atrapalhando muito no mundo dos IoTs, o dispositivo mesmo, o hardware mesmo, certo? Questão de roubo de dados, certo? Então, basicamente, isso aqui é uma ameaça que a gente tem mais em comum aqui, né? A gente sabe que em todo mundo, é como eu falei, né? Não tem como, é algo que não era para ser comum, mas acaba meio que vinculando a algo ser comum, certo? E aí, a gente pode levar, né, a consequências mais pesadas, né? A gente pode falar assim, por exemplo, ele entra na sua máquina, consegue roubar um dado de uma empresa XYZ através de um certo hardware. A gente sabe que a gente consegue invadir via software, né, esses sistemas em geral, mas também a gente consegue ter falhas no hardware, certo? Que é bom a gente saber, né? E a gente vai ver aqui no curso como, como se prevenir, certo? Contra esses ataques, beleza? Outra coisa também, certo? É a questão do acesso não autorizado de fato, né? Então ele vai aí meio que violar a questão de tipo privacidade, certo? A gente pode falar bem, é bem assim, por exemplo, aqui na minha webcam, né? Não que vai ter como mostrar para vocês aqui, mas ele tem um sinalzinho com um LEDzinho verde falando que está em uso, né? Que eu tipo assim, cara, se alguém ligar na sua máquina aqui, ligar o webcam, esse LED vai estar ligado aqui, certo? A depender do circuito que é feito, certo? Aí a gente tem que ter um conhecimento de hardware, certo? A depender do circuito que é feito a sua webcam, tem como a gente ligar o webcam e ele tá com o LED apagado, porque o invasor, né, criou um código, criou um software ali por trás que consiga manipular esse tipo de dado, certo? Embora tenha algumas ligações num circuito, certo? Que para a webcam estar ligada, o LED tem que estar ligado, certo? E não tem como apagar um ou outro. Então vai depender muito da construção física, certo? Dessa nossa webcam, beleza? Inclusive nos celulares de vocês, né? Vocês podem perceber que, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular e vou ligar a câmera, né? Ao ligar aqui a câmera, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas vai aparecer um iconezinho verde, bem na ponta, que é via software. E a depender de uma hora eu consigo manipular o software, certo? E aí você vai ter acesso, no caso, a gente não, né? Pra ser mais exato, o invasor vai ter acesso às suas câmeras, enfim, e aí não vai estar esse verdezinho mais lá, porque ele no malware, através de uma aplicação APK, alguma coisa assim, que foi instalada na sua máquina, no seu celular, tablet, certo? Pode fazer com que, né, ele tenha acesso ali, fique de boa usando, e aí você não vai estar percebendo, certo? Quesito também de espionagem, certo? É,
é mais um combo, certo? A espionagem é como se fosse um combo ali de malwares, né? Bem entre aspas, certo, galera? Bem entre aspas mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona de fato, certo? Esse princípio aqui, esse princípio bem inicial mesmo, certo? E aí, ele começa a transformar, tipo, como eu posso dizer, vocês vão estar com suas ferramentas, celular, relógio, anel, enfim, e esses dados que são pegados, né, são retirados de você, certo? Além de ir para um servidor XYZ, certo? Ele está no meio do caminho pegando esses dados e usufruindo para poder vender para uma outra empresa. Exemplo, bora dizer que você é 100% Samsung, né? Esses dados estão sendo jogados para Samsung, certo? Só que aí no meio do caminho existe um ser, né, um invasor, que vai pegar esses dados, certo? E vai estar pegando para ele também. Ou seja, além de para Samsung, está enviando para outro ser, né, que a gente não vai saber quem é. Que nesse caso é o invasor. Ele começa a ter um certo item de espionagem, certo? E aí vai meio que comprometer, né, a questão da privacidade do próprio usuário em si, que está ali mexendo na sua máquina, certo? A questão aqui de manipulação de firmware, certo? Então, é, todo mundo já ouviu falar sobre a BIOS, né? Que é o Basic Input Output System, né? Que quando você vai ligar a sua máquina, é o primeiro, entre aspas, é o primeiro item que vai estar iniciando juntamente com a sua máquina. A nível de hardware, dá para a gente manipular isso daí, certo? Através de firmware. É um pouquinho mais difícil? É sim, mas também não é impossível, certo? É, tem algumas empresas que trabalham com atualização de BIOS, né? Essas empresas de informática. E às vezes eles vão chegar para você e falar: ah, cara, tem uma BIOS aqui que é o FI, certo? E aí é um pouquinho mais rápido, se você vai iniciar um pouquinho mais rápido. é, Mas, galera, tem um pouquinho de cuidado. Às vezes o mais rápido não significa que é o mais seguro, né? Por exemplo, o Windows. Tem muita gente que vende o Windows de forma pirata, certo? Então, esse de forma pirata, ou melhor, vou vender aqui um Windows que ele não é o Windows original, certo? Porém, ele é muito mais rápido que o Windows normal, porque ele não tem aqueles planos lá, não tem aplicativos em segundo plano como o Windows original. Mas calma aí, galera. Às vezes o Windows está rodando todas aquelas tarefas de segundo plano por questões de segurança também. A gente sabe que tem muita coisa ali por redundância, certo? Mas a nível de software mesmo, de sistemas operacionais, certo? Acaba que a gente, certo, tem que ter esse pouquinho de cuidado, beleza? Então, galera, na aula de hoje foi exatamente isso, só para vocês terem noção de como é que a gente consegue ter esse tipo de manipulação, certo? Bem entre aspas mesmo. A gente ainda está muito no mundo da teoria, mas a gente vai ver sim a questão da prática em si, certo? Espero você até a próxima aula e tchau, tchau.